Arena Gamer. Fala galera, eu sou o Gucci, bem-vindos a mais um episódio aí do nosso podcast. Antes de mais nada, aí, não se esqueçam de passar lá na nossa página do Facebook e do Instagram, que a gente tá com um sorteio do Cyberpunk. Então passa lá na nossa página, Arena Gamer BRA. A gente tá aqui hoje com a nossa bancada fixa, Pedrão Cabeludo, Brunão, Vossa Excelência Zanelato, tudo bem com vocês aí? Opa, e aí galera, boa noite, bem-vindos a mais um episódio do Arena Gamer. Boa noite, boa tarde, bom dia. Beleza, e hoje a gente tem um convidado aí super especial, mais que especial, o Pablo Miyazawa. Ele trabalhou na editora Conrad de 98 a 2005. Talvez você que está ouvindo a gente aí talvez não conheça esse nome, mas com certeza você deve conhecer a Nintendo World, a EGM Brasil, Super Dicas PlayStation, Herói, Pokémon Club, tudo isso daí era tudo da Conrad. E acho que no auge ali dessas revistas, né, que foi, ele trabalhou lá de 98 a 2005, era a era ali do Play 1, Play 2 e do 64. Depois disso ele também trabalhou na Rolling Stones como editor-chefe de 2006 a 2014, foi colunista do UOL em 2015, e ainda em 2015 ele foi para a IGN, onde ele foi editor-chefe, ficou até 2018. É um currículo impressionante, né? Obrigado por aceitar o convite aí. Seja bem-vindo, Pablo. Oi, gente, obrigado. Valeu o convite. Tô bem feliz de estar aqui para falar um pouco de coisas velhas com vocês, mas prometo não entrar muito na nostalgia, senão a gente vai ficar tudo com rinite, de tanto mexer em poeira. Só corrigindo aí meu currículo, eu trabalhei na editora Conrad até 2006. E eu fiquei foram 8 anos lá fazendo revistas para o público infanto-juvenil. Tem também a revista Herói, né, entre essas que você falou, que eu participei também. E eu fiquei na Rolling Stone por 8 anos também, e depois fiquei no IGN Brasil, ajudei a fundar o IGN Brasil, que é um site de games internacional, e fiquei lá até alguns meses atrás. Também participei do site Adoro Cinema, que é da mesma empresa, e é isso, são mais de 20 anos aí a serviço da cultura pop. Bacana demais. Primeira vez que eu vi o seu rosto, eu falei assim, pô, esse daí que é o Pablo Miyazawa, foi numa publicação que se tornou viral recentemente. Foi uma que você fez falando do verdadeiro final da Caverna do Dragão. Pois é. Vi você no vídeo e depois vi lá no Twitter você de bigode cavanhaque. Eu não tinha bigode cavanhaque na época que eu fiz essa reportagem para a revista Herói sobre o Caverna do Dragão. O bigode cavanhaque é uma coisa mais recente na vida. E, na verdade, durante essa quarentena aí que a gente tá passando, eu também deixei a barba, né? Então eu estou bem diferente. Acho que todo mundo aí, durante esse momento complicado da vida, mudou a aparência de alguma forma, né? Eu deixei a barba. Eu fiz um coque samurai, mas a minha noiva aqui já sabotou. Não durou muito tempo, eu tive que cortar. Eu só engordei mesmo. Nossa, eu não faço a barba desde fevereiro. Meu Deus. Beleza, hoje a gente tá aqui, a gente trouxe o Pablo para falar de um tema aí que dá uma resenha. A gente quer falar sobre pirataria, né? Porque todo mundo fala na pirataria, a pirataria já remete a uma coisa negativa, mas a gente tem até um entendimento um pouco diferente. A gente acha que a pirataria foi até um pouco que benéfica para a nossa cultura de games aqui no Brasil. Acho que ela abriu as portas para muita gente. E você trabalhou também na Gradiente, não foi, Pablo? Exatamente. Eu trabalhei como Powerline da Gradiente Nintendo durante 1 ano e meio, um pouco antes de eu entrar na editora Conrad para fazer a Nintendo World. Eu era estudante de jornalismo na época, eu tinha alguns amigos que trabalhavam na Gradiente, né, nesse mesmo cargo, que, para quem não sabe, Powerline era uma espécie de atendimento ao consumidor de produtos Nintendo, um serviço que a Nintendo oferecia numa época antes da internet, que não tinha como você encontrar dicas, truques, tutoriais, walkthroughs com facilidade. A Nintendo oferecia esse serviço que não era gratuito, né? Você tinha que telefonar e gastar um impulso telefônico
se você estivesse em São Paulo, se estivesse em outros estados, você pagaria o interurbano, e a gente dava dicas dos jogos que a Nintendo tinha lançado no Brasil. E é um tipo de trabalho estranho até, se você pensar, hoje em dia, que você tem todo o acesso do mundo a qualquer informação na ponta dos teus dedos. Naquela época, se você tivesse encalhado no Super Mario World, você não tinha de onde tirar a informação, você ligava para a Powerline e pedia dicas de como passar. Então, basicamente, o que eu fazia era responder dúvidas de jogos da Nintendo durante 6 horas por dia, uma média de 300 ligações por dia. Caramba, tudo isso? Eu cheguei a ligar na Powerline. Ô, louco, sério? Sério, eu e meu irmão. Qual dica você pediu? Era do Zelda Ocarina of Time, pra passar do... A gente não sabia o que tinha que fazer no cemitério, lá de Kakariko Village. Ah, sim. Nessa época eu não tava mais lá. Eu tinha acabado de sair, eu já estava na Nintendo World. A matéria, o detonado sobre o Zelda Ocarina of Time na Nintendo World fui eu que fiz, inclusive. Então, de alguma forma, eu te ajudei. Seja na revista, seja na Powerline. Ligou também naquela parte do Jabu, né? Jed, dentro da barriga do bicho. Tinha que jogar um bumerangue lá na goela dele. Caramba. Sabe que o meu primeiro videogame foi da Gradiente, né? Foi o Phantom System. Ah, sim. E eu tinha aquela pistola no Phantom System, achava um barato lá. Eu joguei um monte de jogo da Nintendo no Phantom System. E aí, entrando aí no mérito da pirataria, que era o Phantom System? Dá pra falar que ele era meio que ilegal, assim? É uma questão muito interessante e talvez eu não consiga explicar direito aqui, porque eu mesmo não entendo como funcionava o business nessa época. Mas, para quem não viveu aquela época, acho que a explicação poderia ser a seguinte. Imagine que existe o PlayStation, o PlayStation 4, e aí uma fabricante, vamos chutar aí qualquer nome de fabricante, a Xiaomi, a fabricante chinesa aí de eletrônicos, resolve lançar o seu próprio PlayStation 4. Ou seja, um aparelho compatível com o PlayStation 4, em que rodam jogos originais, feitos pela Sony, e também jogos que a própria Xiaomi fabrica. É uma situação bem absurda se você pensar hoje em dia nisso, mas era assim que era ali nos anos 80, anos 90, principalmente no Brasil. É o que a gente chama de mercado de consoles clone. Os clones eram videogames feitos idênticos à imagem e semelhança dos consoles originais, só que eram fabricados por outras empresas que se aproveitavam ali de talvez algumas lacunas na lei que permitiam... Não tinha legislação, né? Talvez não houvesse uma legislação que proibisse ou que chamasse isso de pirataria industrial. O fato é que eles pegavam as placas dos consoles originais e copiavam, né? Criavam versões. Fosse um mod, né? Assim, não dá para entender muito bem se isso era feito de uma maneira, digamos, se eles sabiam que o que estavam fazendo era exatamente criminoso, né? Porque, na verdade, não era. Você podia pegar um produto e criar uma versão dele em cima. E tanto que esses consoles, muitos deles eram parecidos com os originais, né? Daí eu volto aí pro tempo do Atari, por exemplo, que na época que o Atari foi lançado aqui no Brasil, surgiram outros Ataris, né? Outros consoles semelhantes ao Atari, cujos jogos originais funcionavam, né? No caso, por exemplo, o Super Game da CCE, ou o próprio Dactar, né, dessa empresa chamada Dactar, eles eram muito parecidos com o Atari, eles rodavam consoles do Atari fabricados oficialmente pela Atari, que no Brasil foi representada pela Polivox. Polivox era uma empresa do grupo Gradiente. Então, olha só que interessante, a Polivox, né, a Gradiente, lançou o Atari oficialmente no Brasil nos anos 80. E alguns anos depois, eles lançaram a própria versão deles do Nintendo 8-bit, chamado Phantom System. Ou seja, ao mesmo tempo em que eles tinham feito um console oficial no Brasil, eles também lançaram uma versão adaptada, digamos assim, do console da geração seguinte. E o que é mais interessante é que muita gente jogou Nintendo no Brasil pela primeira vez por meio de um Phantom System.
Não foi o único console clone de Nintendo que surgiu no Brasil nessa época. A gente também pode citar o Dynavision, né, lançado por uma empresa brasileira chamada Dynacon, que também era compatível com os cartuchos, os jogos da Nintendo. Era uma prática comum nessa época, esses consoles clone, e a gente, consumidor jovem naquela época, não tinha informação de que aquilo era errado. Isso nunca foi colocado como errado no mercado brasileiro. Eram os consoles que tinha, né? Então, se você pensar no final dos anos 80 ali, a disputa entre Sega e Nintendo no Brasil era protagonizada pela Tectoy, que lançava oficialmente os produtos da Sega no Brasil, e os consoles clones da Nintendo, lançados pela Gradiente, no caso o Phantom System, lançados pela Dynacon e por aí vai. É uma história muito curiosa, porque não faz o menor sentido se a gente comparar com o que rola hoje em dia, né, e que existe essa perseguição da pirataria, de direitos autorais e tudo mais. Era quase um clima de vale tudo, e o consumidor, coitado, não tinha como saber que aquilo era errado ou não. Como eu falei, não tinha esse conceito de você estar comprando um produto errado, porque os originais, os oficiais, não estavam disponíveis no Brasil. A gente comprava o que a gente tinha. E o PlayStation? Eu lembro que um amigo meu ganhou de Natal pensando que era o PlayStation e chorou muito. Pois é, uma judiação o PlayStation, mas daí tinha isso, esses consoles clones, eles não tentavam enganar o público, né, como era o caso do PlayStation, né, que era que não era exatamente um console ali que se equiparava ao PlayStation, do qual ele se inspirou, digamos assim. O PlayStation, se eu não me engano, era um console de 8-bit, né, disfarçado de console de 32-bit, digamos assim. Mas os consoles que vinham antes, esses clones aí que eu citei, o Phantom System, o Dynavision 3, eles vinham com uma etiqueta nas caixas, compatível com produtos Nintendo. Não estava escrito que era oficial, não estava escrito que era pirata, não estava escrito nada. E realmente os cartuchos cinzentos fabricados pela Nintendo lá fora funcionavam nesses consoles. Agora, se você tentasse pegar os cartuchos fabricados por essas empresas no Brasil, esses clones, e tentasse rodar num Nintendo Entertainment System oficial, eles não iam rodar, porque existia uma trava de segurança no console oficial da Nintendo que impedia que cartuchos não oficiais rodassem neles. Então era uma judiação. O cartucho encaixava, só que não rodava, a tela ficava colorida simplesmente. Engraçado que até o nome, né, o Phantom System, remete a... Parece que foi uma piadinha da Gradiente, né, porque é Phantom System, né? Tipo um sistema sombra, sistema fantasma, sei lá. E tem outro detalhe legal sobre o Phantom System, eu não sei se vocês que estão ouvindo já viram um Phantom System. Ele tem um design super arrojado, né? O controle dele é muito parecido com o controle do Mega Drive, meio arredondado, nada parecido com o Nintendo Entertainment System oficial, e muito menos parecido com a versão japonesa do console, o Famicom. O que era o Phantom System? O Phantom System ele usava a carcaça de um console que não foi lançado no Brasil oficialmente, fabricado pela Atari, o Atari 7800, que era, tipo, digamos, duas versões acima do Atari que a gente conheceu aqui no Brasil, que era o Atari 2600. A Gradiente pegou essas carcaças desses videogames que não eram mais fabricados lá fora e utilizou essa carcaça do Atari 7800 para fazer o Phantom System. Então, se você pegar e procurar na internet aí Atari 7800, você vai ver que ele tem o mesmo formato do Phantom System. Daí você fala, tá, faz sentido. É isso mesmo. Não sabia disso, não. Eu não sabia disso, não. Eu tenho até hoje meu Phantom System. Ah, o meu também. Só que não funcionava mais, o controle quebrava muito, ele não era muito confiável. E o interessante também é essa coisa do controle ser igualzinho, o mesmo formato do controle do Mega Drive, né, fabricado pela Sega. Então, o Brasil nessa época, o Brasil dos games nessa época era uma coisa muito louca. E a cereja do bolo dessa história é que anos depois, a mesma Gradiente, que, entre aspas, pirateou o Nintendo 8-bit com o Phantom System, foi convidada, ganhou, digamos, a concorrência com a Nintendo para lançar o Super Nintendo oficialmente no Brasil. Ou seja, a empresa que pirateou acabou ganhando o direito de fazer a versão oficial no Brasil e representar a marca Nintendo no Brasil, não sozinha, né? A Gradiente criou uma empresa nova
junto com a Estrela. Se vocês são velhos o bastante para lembrar da Estrela, fabricante de brinquedos, né? Lembro da Estrela. Então, a Estrela e a Gradiente se juntaram e formaram uma nova empresa chamada Playtronic. E essa empresa Playtronic era a representante oficial da Nintendo no Brasil. Então, é engraçado, né? O crime compensa, sei lá. Pois é, tem um monte de coisa da Playtronic. Eu acho que todas as minhas fitas do Super Nintendo tá tudo Playtronic ali atrás. Se os caras não tivessem Exatamente, feito... eram oficiais. Perdão. Eu pensei, tinha pensado aqui um pensamento, né, rapidinho. Se os caras não tivessem feito o Phantom System, eles não teriam feito essa negociação com a Nintendo, né, para fabricar o console aqui no Brasil. Então, os acontecimentos, né, sempre foram meio obscuros para mim. Eu comecei a trabalhar lá em 96. A parceria da Nintendo com a Playtronic é de 93. E o Phantom System foi lançado em 88. Então, assim, muitas coisas devem ter acontecido nos bastidores dessas empresas que, infelizmente, eu não tenho conhecimento. Eu adoraria ter. Inclusive, é um trabalho que eu pretendo fazer um dia, uma investigação, um documentário, para tentar compreender os bastidores dessas negociações, porque não faz muito sentido, né? Como é que uma empresa que faz uma pirataria, entre aspas, na cara dura, acaba se tornando justamente a empresa que ganha o direito de lançar oficialmente? Mas não é uma coisa... Parece absurdo, mas acho que também foi verificado pela Nintendo que a Gradiente tinha o know-how, digamos assim, né, tinha fábrica em Manaus para fabricar as coisas, então não tinha empresas muito parecidas com a Gradiente no Brasil naquela época que pudessem carregar esse fardo, né, esse fardo e essa glória de lançar a Nintendo oficialmente no Brasil, que é uma coisa que demorou muito para acontecer, mas foi o que aconteceu. Um dia eu vou descobrir e conto para vocês. Eu acredito que tem a ver com a redução de custos, né? Porque a Gradiente já tinha toda uma equipe técnica, né? Capaz de criar um console, né? Sim, certamente. Inclusive os caras que participaram da criação do Phantom System eram meus colegas de trabalho na Playtronic, na Gradiente. Eram os mesmos caras, eram equipes antigas, pessoas que estavam lá há um tempão, os mesmos engenheiros, o pessoal de marketing, né? Então, realmente faz sentido. Se tinha alguma empresa que tinha conhecimento técnico de Nintendo no Brasil, uma dessas era a Gradiente, com certeza. E isso se dá também por um aspecto histórico, que naquela época não existia a abertura de mercado que existe hoje, né? Existia o contrário, na verdade. Existia uma proteção do mercado brasileiro, né? E é por isso que a gente ficou tanto tempo atrasado, isso na época ali da ditadura, né? Que o governo brasileiro preferia criar suas versões de produtos no Brasil do que permitir que produtos estrangeiros ocupassem o mercado. É uma época muito doida que quem não viveu não faz ideia como era viver nesse mundo em que a gente não tinha acesso às coisas estrangeiras. E se você tivesse, você tinha que ter a sorte de conhecer alguém que viajava com frequência para os Estados Unidos para trazer. Então as coisas demoravam para chegar aqui, a gente só sabia das novidades por revistas, por programas de televisão, ou por ouvir falar, mas você não ia facilmente numa loja comprar um videogame de última geração, e essa situação que a gente tem hoje, de você não só poder comprar os videogames que acabaram de ser lançados, você pode comprar eles em grandes lojas, à prestação, pagando em 10 vezes, isso eram coisas... insanas na época, absurdas, nunca aconteceriam. Pouquíssimas pessoas tinham os consoles oficiais no Brasil. Era só realmente gente que tinha acesso a viagens para o exterior, né? Antes do Paraguai se tornar o que foi, né? Esse terreno fértil aí para muita gente poder comprar videogame, comprar jogos, era isso. Você tinha que torcer para alguém vir dos Estados Unidos ou do Japão com as coisas. Eu me lembro bem dessa época. E era normal pra gente os produtos chegarem atrasados aqui. O Atari foi lançado muitos anos depois no Brasil, né? O Atari 2600, quando ele chegou aqui, o Atari lá fora já era decadente. Já estava falindo, digamos assim. Eu lembro do Game Boy Color, que o meu amigo japonês, o Yuji, ele foi o primeiro a ter aqui no Pará, né? Um dos primeiros a ter. Ele levava pra escola e tal. Eu nunca tinha visto um Game Boy Color na época. Eu tinha só o tijolão. Você acha que começou mais ou menos ali na era dos 8 bits, a pirataria?
Se Não. fosse ter um marco zero, você acha que... A gente já joga versões piratas das coisas há muito tempo. É que as pessoas lembram bastante dessa época aí da era 8-bit, da pirataria, que não era exatamente uma pirataria assumida, mas se você voltar uns anos para trás, pensar no Atari, o Atari também tinha muitas versões clone e muitos jogos fabricados por várias empresas que não eram a Atari Polivox no Brasil. E eles todos eram compatíveis. E eram jogos que tinham vários títulos dentro de um mesmo cartucho. Tinha de tudo. Então, a gente consumia esses cartuchos, que eles eram mais baratos, eram mais fáceis de encontrar, mas ninguém dizia que você estava consumindo pirataria, não existia essa patrulha da pirataria no Brasil. Eu acho que o marco zero da percepção de pirataria, como uma coisa... como a gente entende hoje a pirataria, foi mesmo na era do PlayStation, do primeiro PlayStation. Porque o que veio antes, talvez você, sim, existia, lógico, jogos piratas de Super Nintendo no Brasil, um monte, sim. Joguinhos de Game Boy piratas existiam, jogos de Mega Drive piratas, um monte deles também. Mas a pirataria se tornou o que digamos, essa porta de entrada... Um mercado, né? Um mercado... Talvez já fosse, mas acho que percebido como essa porta de entrada da população que não tinha acesso a finalmente conseguir jogar o que estava todo mundo jogando, foi com o advento dos jogos em CD, né, que o PlayStation proporcionou. Então, essa coisa que todo mundo lembra, comprar jogos no camelô, um monte de jogos a R$5 cada um e tudo mais, essa cultura, né, dessa abundância de jogos que... por muito tempo, muitas pessoas tem gente que nunca viu um jogo de PlayStation 2 ou PlayStation 1 original na vida. E eu acho que alguns de vocês, talvez, que estão ouvindo. E nessa época já sabia-se, sim, você tá comprando um jogo pirata, sim, né? E existia também essa abertura desse mercado de chips nos consoles, instalados por técnicos, para permitir que esses jogos piratas rodassem. E o problema... O Play 1 nem precisava, né? Eu acho, se eu não me engano, o Play 1 não. Começou no PlayStation 2, né? Tinha as versões de destravamento, né? E era uma questão muito complicada, porque aí ficou escancarado. Isso é pirataria mesmo, as empresas que fabricam esses consoles e jogos não autorizam o que você está fazendo, e muita gente fazia mesmo assim. É verdade. Eu comprei um Play 2 aí com o chip Matrix destravado, fora os jogos no camelô também. Eu também tive, gente. Eu era criança, eu não tinha a menor condição de ter um console, aquele valor de jogo que era mais que um salário mínimo na época. Ó. Se não me engano, eu tinha até anotado aqui, ó. Eu lembro depois de adulto, porque os jogos de Play 2 hoje em dia originais, eles estão na faixa dos R$200, R$300. Eles estão caros. Ó, você pega aqui um Super Nintendo, o salário mínimo em 1996, ele era R$112. Um jogo do Super Nintendo, na época, custava em média R$120. Como que você faz? Não faz, né? E os jogos de Nintendo 64, nessa época, custavam ainda o dobro disso, né? Era mais de R$200, eu lembro. A gente tem que pensar que em 1996, quando o 64 foi lançado no Brasil, a gente ainda tinha aquela proporção histórica, né, do dólar e o real serem iguais, né, 1 para 1. E o Nintendo 64 foi lançado no Brasil, meses depois de ser lançado nos Estados Unidos, por R$600. $600. E aí, se você converte isso para os tempos atuais e pensa aí nos consoles novos, Xbox Series X e o PlayStation 5 sendo lançados aqui agora, esses preços para cima de R$4.000, se a gente pensar na equivalência, né, um console que custa $600, né, R$600 ou dólares em 1996, estava custando aí o equivalente hoje a uns R$3.500, quase R$4.000. Então, as coisas não mudaram tanto assim. Como você falou do Nintendo 64, eu lembro também, como aqui é no Pará, né, onde eu moro, e tudo pra cá é muito mais caro. Acho que é por causa da questão da logística, né? Tipo, o Nintendo 64 aqui, ele chegou na faixa de R$1.100 a R$1.200 nas lojas, na Bemol, na Visão, na Yamada. Não deveria ser, né? Porque se você pensar geograficamente, você estava mais perto de Manaus do que nós aqui em São Paulo, né?
Então isso não fazia muito sentido, mas era assim, realmente os preços, existia um preço sugerido de jogos e consoles, mas os comerciantes cobravam o que queriam mesmo. Ser fã de Nintendo nessa época era realmente para poucos e bons, porque não tinha pirataria abundante, né? Nintendo 64 era difícil, por exemplo, ter jogos piratas, não tinha como chipar o console, e você só conseguia comprar por esses preços mesmo, então era bem complexo. E foi aí que começou, talvez, um distanciamento, assim, do público de Nintendo, o público fã de Nintendo, devoto, que vai atrás dos consoles, e o público de PlayStation, digamos assim, né? Foi um grande fator que fez a Nintendo se distanciar, sumir, né? Diminuir bastante aqui no Brasil, né? Mesmo com a Nintendo atuando oficialmente no Brasil, e isso permaneceu até 2003, mas daí tem a ver com decisões técnicas, talvez equivocadas, que a Nintendo tenha cometido nessa geração de consoles, em que a tendência era os jogos serem em mídias, né, em CDs e DVDs posteriormente, e a opção, né, a insistência em manter o cartucho como a mídia para o Nintendo 64. Muita gente, muitos estudiosos desse mercado indicam que esse aí foi um grande erro. Um erro ou um fator de ruptura, quando a Nintendo realmente determinou que ia seguir um caminho paralelo às outras fabricantes de consoles. E o GameCube, que é o console seguinte, que foi lançado 5 anos depois do 64, ainda insistia, por mais que tentasse compreender os novos tempos ali. Tem que ser diferente. Eles não queriam ser diferentes, então os jogos realmente foram em mídias digitais, mas no caso era um mini disc proprietário, ou seja, que só funcionava no GameCube, então não deu muito, a pirataria não podia fazer muita coisa para quem queria jogar GameCube, o que fez o GameCube ser bem pouco jogado no Brasil também. Enquanto isso, os PlayStations nadavam de braçada, né? Era muito fácil comprar os jogos que lançavam lá fora imediatamente, porque era muito fácil de piratear e muito fácil de chipar o seu console. Então, se hoje a gente tem nintendistas no Brasil, são pessoas que foram muito insistentes. E dá para entender também essa onipresença de jogadores de PlayStation no Brasil também. Vem dessa época. Uma pergunta. Diga lá. Que tem a ver com a pirataria. Você acha que a Nintendo quis insistir no formato do cartucho justamente para evitar a pirataria? Foi um dos motivos alegados, mas isso teve alguns custos. Vamos pensar em mercados em que a pirataria não era exatamente tão dominante ou não era tão primordial. O mercado norte-americano. Mesmo lá, as pessoas têm mais acesso, né, aos produtos, é mais fácil e, enfim, mais barato para o bolso deles comprar jogos de lançamento e tudo mais. E mesmo nesses territórios em que a pirataria não era um fator tão importante, a Nintendo também sofreu. Então foram vários fatores que determinaram que a Nintendo tivesse passado certos apertos e só foi se recuperar quando entendeu o seu lugar no mercado e foi lançar o Wii, né, que era um console com outro apelo, um apelo distante da concorrência do Xbox e do PlayStation, que focava muito em gráficos, em qualidade técnica, e a Nintendo foi atrás do caminho da experiência, da inclusão, digamos assim. Mas antes disso, antes de ter acertado em cheio com o Wii, a Nintendo ralou bastante, não foi só no Brasil. Então, eles tentaram, de certa forma, evitar a pirataria, que provavelmente machucaria um pouco as vendas dos jogos, mas ao mesmo tempo, a história mostra que isso não era talvez valesse a pena, né, você insistir num formato mais fácil de ser pirateado, porque isso colaboraria para a penetração do console em vários territórios onde não seria possível se não fosse a pirataria. No caso do Brasil, a relação do Brasil e PlayStation é a mais interessante. O PlayStation demorou muitos anos para ser lançado oficialmente no Brasil. Se eu não me engano, 2007 ou 2008 a gente está falando.
né, o PlayStation 3 que saiu aqui no Brasil e PlayStation 2 também, muitos anos depois do lançamento oficial. E ainda assim valeu a pena lançar, né? E ainda assim muita gente jogava PlayStation. Então, será que se fosse tudo oficial no Brasil desde o começo da Sony, será que a gente teria essa popularidade enorme que o PlayStation tem e continua tendo, e se tornou aí o símbolo de videogame para muita gente no Brasil, da mesma forma que Nintendo era o símbolo de videogame na cultura pop nos anos 80 e 90, PlayStation se tornou isso nos anos 2000. E com certeza a pirataria teve um papel. Agora, se a Nintendo tivesse feito um caminho contrário e tivesse optado por seguir o que o mercado estava fazendo, e permitir, talvez, que os seus consoles fossem mais facilmente pirateados, a gente não tem como saber se eles iam vencer, porque tem outros fatores ali que influenciaram também. Por exemplo, será que a Nintendo teria perdido o apoio da Square, né, que era uma parceira de fabricação de RPGs nos anos 90, ali no Super Nintendo, no Nintendinho, e daí a Square, quando a Nintendo resolveu se manter no cartucho, ela começou a fazer jogos somente para o PlayStation, da Sony. Foi assim que a gente teve o Final Fantasy VII e muitos outros. Então, perder um parceiro como a Square, naquele momento em que o Super Nintendo se fortaleceu bastante por conta dos RPGs da Square, com certeza fez diferença. Agora, são tantos fatores que é aquele tipo de coisa que você não consegue olhar e falar, se não fosse por isso, a história seria diferente. São várias possibilidades que aconteceram nessa época. Tinha vários jogos da Square no Super Nintendo ali que eram muito fortes, né? O próprio, eu sempre acabo comentando no Chrono Trigger, mas tem vários outros que eram super fortes. Eles eram parceiros muito unidos, assim, né? Os próprios jogos Final Fantasy. Os 6 primeiros Final Fantasy foram lançados oficialmente para consoles Nintendo. O Secret of Mana, né? Mana, Evermore, Chrono Trigger. Evermore, bem lembrado. Sim. Tinham muitos. Pablo, tem uma pergunta. Será que a pirataria também deve ter ajudado a Nintendo a se difundir mais também no Brasil, né? Na época do Nintendo Wii, né? Porque eu lembro que quando eu andava antes do comércio daqui, eu encontrava jogos piratas do Wii. Eu acredito que... Será que isso ajudou também, né? A Nintendo a se difundir, né? Eu acho que sim, mas aí já era um outro momento do mercado. A compreensão sobre pirataria já era diferente. Eu acho que havia uma combinação de fatores também. O Wii era realmente acessível, era um console barato comparado à concorrência. E tinha esse fator de inclusão muito forte. Ou seja, eram jogos que não miravam no hardcore gamer, né, no viciado em videogame, mas miravam na experiência da família, das crianças mais novas, dos mais velhos, dos vovôs e vovós. Os primeiros jogos de Wii que impressionaram as pessoas. Muitos jogos casuais também, né? Casuais. A Nintendo sempre gostou, e acho que esse sempre foi o fator crucial do sucesso da Nintendo, foi acertar em cheio no que as pessoas normais, as pessoas comuns gostariam de jogar. E quando eles quebram o paradigma do joystick, né? O joystick não é algo que fica parado nas suas mãos e você aperta botão. Você tem um joystick que ele se torna um instrumento que você vai mexer e vai ver esses movimentos representados na tela. Não tinha nada parecido na época. Era a ilusão perfeita que faltava para o momento. Então, no caso do Wii, certamente a pirataria contribuiu para que mais pessoas jogassem, mas ele vendeu muito no mundo inteiro para pessoas que ficaram encantadas pela ideia de você poder jogar tênis, para você poder jogar múltiplas atividades físicas diante da televisão e você mergulhar na ilusão de que você estava realmente se mexendo, fazendo exercício e jogando um game. Eu acho que esse foi a virada, foi a maneira de se jogar e menos a pirataria em si. A pirataria sempre vai ajudar, se a gente for pensar, ajudar
na abertura, em permitir que mais pessoas tenham acesso. E óbvio, eu não estou falando aqui que a pirataria é legal, que a pirataria é bacana, que a pirataria tem que ser estimulada, mas a gente não pode ser hipócrita e temos que admitir que se não fosse pela pirataria, o Brasil estaria ainda mais atrasado na cultura gamer. As coisas demorariam mais ainda para chegar no Brasil, então você teria menos pessoas com acesso, e hoje você teria talvez um público que se considera gamer mais velho, né? Digo, pessoas de mais de 30 anos, você teria menos pessoas gamers de 30 anos. Porque essas pessoas gamers de 30 anos certamente, de alguma forma, jogaram jogos piratas na sua infância, e isso colaborou para que elas se tornassem gamers e permanecessem assim na vida adulta. Ia ter muito gamer jovem. E hoje essas pessoas aí que têm mais de 30 anos, né, por exemplo, o meu caso, elas não compram mais coisa pirata, né, falando da minha experiência, hoje eu tenho renda, que eu não tinha quando era criança, e eu gosto de ter o produto original, né, então acabou, e eu, sim, com certeza, tinha meu CDzinho de PlayStation pirata, eu baixava um monte de jogo de emulador, porque eu não tinha condição de comprar. Quando muito eu ganhava um jogo de 64 por Natal. Quando eu ganhei o 64 o Zelda de Natal, nossa senhora, eu fiquei super feliz. E hoje não, hoje eu tenho a minha renda e eu gosto de ter o produto original, então a pirataria me ajudou a ser um consumidor hoje da empresa. Se não fosse pirataria, talvez hoje eu não fosse, né? Pois é, bem complicada essa questão, uma questão ética que ela, pro lado do consumidor, eu acho que ela pegava menos. Ninguém era recriminado socialmente por comprar jogos piratas em camelôs, assim como as pessoas compravam filmes também e utilizavam cópias de eletrodomésticos, eletroeletrônicos. Era diferente. Até hoje, né? Sim, isso é cultural e não é uma grande questão, né? Eu acho que o fato de hoje a gente compreender o que significa pirataria, nós da nossa geração, né? Vou me colocar aqui na mesma geração de vocês, sabendo que eu sou um pouquinho mais velho que vocês, mas o fato da gente compreender que a pirataria não é legal, não literalmente, mas que a pirataria não é bacana e que a gente deve tentar sempre comprar o produto original, eu acho um mérito a gente saber disso hoje. Porque se você for conversar com uma criança hoje de 10 anos, ela não sabe diferenciar. Porque a disponibilidade dos produtos é tão diferente, você tem acesso rápido e fácil de tudo. Para a criança pouco faz diferença se ela tá vendo uma coisa que não é oficial ou é. E também existe uma percepção diferente aí da dificuldade que se tem para conseguir as coisas. Pensa numa criança dos anos 90 que gosta muito de um desenho animado, sei lá, Cavaleiros do Zodíaco, e você só podia assistir naquele horário específico do dia ou da tarde. E você tinha que esperar para assistir um episódio atrás do outro. E agora pensa numa criança de 8 anos que curte Naruto, e ele entra na Netflix e assiste todos os episódios do Naruto que ele quiser na vida, e ele não compreende quando alguém fala, não, existia um horário para assistir as coisas antigamente, e a criança não vai sacar isso, porque realmente não existe mais esse tipo de limitação. Então, para a criança hoje, se uma coisa é de graça, se ela não é, eu jogo essa discussão para qualquer caminho aí da cultura pop. Pensa em música, né? A minha geração assistia clipes na MTV e comprava o CD da banda que tinha acabado de lançar, e que legal. E hoje não faz a menor diferença. O cara vai lá e aperta o YouTube. Você esperando passar na rádio para gravar na fita cassete. Então, exatamente. Nas lojas. Ou então ia muito nas lojas de CD, como fazendo na adolescência, para ficar escutando. É verdade. E a gente escutava rádio, sabe? Tinha aqueles programas que tocavam a música na hora certa. E hoje não, o cara entra em qualquer streaming, o cara entra no YouTube, ele escuta a música que foi lançada 5 minutos atrás, sabe? Então, olha o mundo que a gente tem hoje, toda essa oferta de cultura, entretenimento, de produtos, e vai tentar explicar isso para alguém mais jovem, o
quão difícil as coisas eram antigamente. É muito complicado. E se você for pensar na loucura de... É pouco tempo entre o que eu vivi. Pouco tempo. Quando eu tinha 14, 15 anos, né, comprar um CD, comprar um game, eram coisas incríveis, tal, e hoje é tudo muito fácil, simples, acessível, que perde-se o valor também. A percepção de valor é diferente, é uma coisa muito mais casual, digamos assim. A pessoa olha e fala assim, beleza, lançou o disco novo da banda tal, vou ouvir aqui. Não, para eu ouvir um disco novo de uma banda, eu tinha que ir num lugar específico, comprar e torcer pra música, pro disco ter chegado na loja. A mesma coisa game. A gente, às vezes, ia jogar games que 3, 6 meses depois. E hoje não. O game lançou à meia-noite e você já pode baixá-lo no seu console. Olha que loucura. Você pode baixar ele, inclusive, antes, né? E esperar, dar o horário você começar a jogar. Você não precisa nem esperar baixar, porque você fez o pré-download, né? Eu só queria lembrar do acesso antecipado, né? Que as empresas disponibilizam para os jogadores jogar antes do lançamento. Pois é. Hoje é tudo tão fácil que eu fico até meio chocado quando eu escuto gente reclamando de certas facilidades que não dão certo. Por exemplo, muita gente está reclamando que comprou o Xbox novo ou o PlayStation novo pela pré-venda, né? E não recebeu o console no dia combinado. E lógico, são motivos para ficar indignado. Você pagou muito caro para ter um produto no dia do lançamento e oficial no mundo, e aí o negócio não chega, você pode reclamar, mas olha a loucura, né? A gente não é o fim do mundo, né? Até eu acho que se você paga R$4.000 num produto e ele não chega, você tem razão, sabe? Mas pensa, a gente jogou Atari aqui como se fosse a maior novidade do mundo. Eu ganhei meu Atari, pra vocês terem uma ideia, 10 anos depois do Atari ter sido lançado nos Estados Unidos. Ou mais, eram 11 anos depois. E eu sabia que eu estava atrasado, mas não importa, era o Atari. Eu fui jogar o Atari em 1987 na minha casa, e ele foi lançado em 77 nos Estados Unidos. E era perfeitamente normal esse tipo de coisa acontecer. Eu fui descobrir o Nintendinho, né? O Nintendo 8-bits, porque eu tinha o Phantom System, mas é aquilo que você falou, as pessoas que tinham o Nintendinho eram só pessoas que tinham acesso a sair do país, ou pessoas que saíam do país. E eu fui ver o Nintendinho a primeira vez, eu tinha uns 14, 15 anos, um primo meu que morava no Rio de Janeiro. Aí eu fui na casa dele, aí eu vi lá o Nintendinho, e eu falei assim, caramba, olha esse aqui que é o Nintendinho. E cara, eu já tava aqui mais de anos 2000 aí, eu ainda não tinha visto um desse. Então realmente o acesso às coisas antigamente era muito mais restrito. Pois é, mas estamos aqui falando do passado, então, por mais que o passado parecesse algo muito difícil, e era mesmo, a gente valorizava mais, mas a gente era feliz também. A gente era bem feliz em poder jogar um game que tinha sido lançado no Japão 2 anos atrás. Eu não me lembro de ninguém sofrer por isso. Ninguém falava, que droga o Brasil. Não, a gente queria jogar as coisas, mas não tinha condição, não tinha acesso. Beleza, a gente espera. Era não, assim. E outra, às vezes a gente nem sabia que o jogo era antigo, né? Nem sabia se o jogo era velho ou não, porque acesso à informação também não era lá essas coisas, né? Ainda não você jogava lá o Super Nintendo, o Google parece que tá aí desde que o mundo nasceu, mas o Google é dos anos 2000, né? E você não sabia, peguei um jogo lá, nunca tinha visto o jogo. Às vezes o jogo já tinha, 3, 4 anos e era a primeira vez que eu tinha contato com o jogo, então um pouco importava pra minha data de lançamento, né? Lembro inclusive de alguns consoles, como o Nintendo 64, Game Boy Color, que alguns amigos meus japoneses tinham, que os pais deles traziam do Japão, né? Viajavam pra lá, trabalho, trazia, né, nas férias e tal, pra eles jogarem como presente, né? E aí eu ficava assim, pô, incrível, cara, isso vai chegar pra cá, sabe? Mas, Pablo, eu não sei se a minha percepção tá equivocada, mas eu acho que a pirataria diminuiu o quê? Vou chutar aí de quando a gente era criança pra cá, puro chutômetro. Uns 80% aí, diminuiu muito a pirataria. Tô errado na minha percepção? Não, talvez você esteja certo, eu não saberia dizer. Minha percepção sobre pirataria não é muito, digamos, realista.
porque eu sempre trabalhei em revistas, em publicações de games, né? Em empresas oficiais, digamos assim. A Nintendo World era a revista oficial da Nintendo. Ou seja, não podia ter propaganda de pirataria na revista. E a gente não poderia utilizar piratas para produzir a revista. E a mesma coisa aconteceu na época da EGM. EGM Brasil era uma versão da revista norte-americana Electronic Gaming Monthly, que falava, era multiplataforma, então ela falava de PlayStation também, de Xbox, e PlayStation e o Xbox, a gente sabe, tinha muita pirataria. Uhum. E mesmo assim, a gente, como uma publicação oficial, né, Electronic Gaming Monthly era a revista de games mais famosa do mundo naquela época. A gente começou a licenciar a revista no Brasil em 2002, não era apenas uma tradução, era uma adaptação. A gente criava conteúdo exclusivo para o público brasileiro, além de traduzir alguns conteúdos muito legais que eles tinham na versão original da revista. E uma coisa que a gente se preocupava muito era com essa parte de não decepcionar, digamos assim, o mercado brasileiro, as empresas que estavam atuando de maneira oficial no mercado. Se a gente, por um acaso, veiculasse um anúncio de uma loja e essa loja promovesse na propaganda, a gente shippa o teu PlayStation, vendemos jogos assim, a gente tomava bronca dos anunciantes oficiais, digamos assim, das empresas que estavam no Brasil. Né? A gente, inclusive, teve que começar a evitar esse tipo de anunciante. Por mais que essas lojas quisessem anunciar na revista, a gente falava não para elas, porque a gente não podia promover a pirataria nas páginas da revista. E só que existia também esse paradoxo, mas tem jogos que a gente não tem acesso aqui no Brasil, as empresas estrangeiras não estão mandando os jogos pra gente, como é que a gente vai fazer um detonado desse game se a gente não tem como encontrar o jogo? Então, acontecia algo que a gente não revelava, né, e que eu estou revelando aqui agora, é que a gente eventualmente utilizou jogos piratas para fazer detonados e escrever reviews, porque não tinha como conseguir o jogo. A gente tinha um acesso bom a várias empresas, a Capcom, a Rockstar, a Konami, eu me lembro que, além de algumas que estavam no Brasil já na época, Electronic Arts, Ubisoft, Activision ainda não estava, e a gente recebia os jogos. Antes de lançar, ou logo que fossem lançados, muitos dessas empresas estavam no Brasil, mas muitas não estavam. E aí, como é que a gente fazia? Então, a gente teve que apelar, digamos assim, comprar games piratas para poder dar o melhor conteúdo para o público. Só que a gente não tinha o menor orgulho disso, né? Era algo que a gente tinha que fazer escondido. Eu já ia te perguntar como é que vocês tiravam print da tela do Game Boy sem emulador, cara. Ah, então, isso aí é outro truque. Tirar foto da tela de portátil, seja o Game Boy, seja o Game Boy Advance, era impossível. Né? Tirar foto de uma tela de televisão já era horrível. Né? Inclusive, quando eu comecei a fazer a revista Nintendo World em 98, a gente felizmente já não precisava mais fazer o que as revistas antigas faziam, que era tirar foto da tela. Existia todo um esquema, posicionar a máquina fotográfica, escurecer a sala, diminuir o brilho, e daí tirar uma foto que você só ia ver depois que revelasse, porque não tinha foto digital nessa época. Era revelar. Caramba. Eu lia muito essas revistas aí, Nintendo World, EGM, PlayStation. Nossa, eu lia tudo, eu tenho todas até hoje. Então, a gente não... Felizmente, essas revistas, elas eram feitas com um pouco mais de tecnologia do que a Ação Games, a Super Game Power, que não existia ainda a tecnologia da captura de imagens. Era uma placa de captura instalada no computador e o videogame era ligado no computador, então a gente jogava o game pela tela do computador e a gente apertava um botão para capturar a imagem que a gente queria. Então a Nintendo World já foi feita toda assim. Agora, no caso dos jogos de Game Boy, que a gente precisava mostrar um detonado com telinhas, não tinha jeito. Então, muitos dos nossos detonados de jogos de Game Boy na Nintendo World foram feitos com emulador. O nosso piloto jogava com o emulador e capturava naturalmente as fotinhas, por isso que nossas fotos saíam com tanta nitidez nas revistas,
porque eram feitas com emulador, porque fora isso não dava para tirar foto da tela do Game Boy. A gente usava algumas imagens. Aquele Raichu de level 25 com Ice Punch nunca me enganou. Não, mas olha, Pokémon era diferente, cara. Pokémon a gente jogou mesmo. Eu fiz o detonado de Pokémon utilizando um Super Nintendo com um acessório oficial chamado Super Game Boy. Você colocava o cartuchinho nele, né, e você conseguia ver na tela da televisão o jogo de Game Boy. A gente ligava o Super Nintendo no computador via placa de captura, e aí a gente jogava por ali mesmo. E a gente não usava truques, né? Não podia usar cheat codes, essas coisas, porque senão perdia o propósito de fazer o detonado. Mas teve outros jogos de Game Boy Advance que não dava pra fazer isso. Foi você que fez tinha uma edição especial, capa dourada, da Nintendo World, Pokémon detonado do Blue e do Red. Foi você que fez aquele detonado? Foi eu mesmo. Ô, louco, uma salva de aplausos aqui, por favor. Mais um pouquinho. Tá bom. Incrível. Caraca. Caramba, eu tenho essa edição até hoje. Tinha Pokédex dos 150 Pokémon. Sim. Caramba. Eu que escrevi. Eu tô conhecendo o meu herói da infância, cara. Não tô acreditando nisso. Eu fiz o do Red e Blue e eu escrevi todas as matérias relacionadas a Pokédex e aos detalhes mais obscuros dos Pokémon. E isso eu fiz na revista Pokémon Clube, né? Que a revista focava mais no desenho animado. Você fez o detonado de um jogo em inglês ou você também fala japonês? Não, era em inglês. Infelizmente, apesar do parentesco, eu não falo japonês, nem leio japonês como eu gostaria. Isso aí é uma das barreiras que eu não consegui vencer ao longo dos anos. Nossa, eu lembro que eu tava lá naquela cidade da sétima insígnia, começa com S, como é que chama? Saffron. Eu tava em Saffron, na torre da equipe Rocket, eu não sabia que diabo eu tinha que fazer. E aquela revista, nossa, eu tava... Também me salvou, eu fiquei preso nessa parte também. E eu ia pro colégio lá, eu tinha uns... não eram muitos lá, eram poucos amigos que tinham Game Boy também. E todo mundo travava no mesmo lugar, a gente não sabia. Aí um dia eu comprei lá a Nintendo World, lá, o especial do Pokémon, aí eu passei daquela parte, eu fui o herói aquele dia quando eu cheguei com a revista no colégio. Fico feliz em ter ajudado você a se tornar um garoto popular. Ajudou muito, cara. Nossa senhora. Bom demais. O que tinha que fazer lá? Cara, eu não lembro o que tinha que fazer. Você tinha que subir lá, você tinha que achar um dos líderes lá. Era a resposta de alguma coisa, ou alguma... Não lembro o que era, eu sei que a gente tava travado lá e tinha que fazer alguma coisa. Eu acho que você tinha que falar com o pôster É, do lado do Cassino. Pô, lembrei do Ocarina, né? Que eu tava preso naquela parte que eu falei antes, né? Da barriga do Jabu Jabu. E meu amigo tinha acabado de comprar a revista. Eu, pô, cara, me empresta essa revista só pra me passar dessa parte. Esse também foi eu que fiz. O detonado do Zelda Ocarina of Time foi meu também. Esse aí eu liguei na Powerline. eu vou mandar fazer uma estátua do Pablo pra colocar na minha gamer room ali, fazer um busto do... É meio esquisito, mas tudo bem. Caramba. Mas voltando aqui, acho que a gente acabou de dando uma desvirtuada saudável, mas voltando à pirataria, você acha Tinha que... só uma coisa, Gutizão, Fala aí. que eu queria comentar, que é o seguinte. Quem gosta desses jogos mais antigos, principalmente os que tinham save, que o cartucho depende da bateria, né? Ah, O serviço de emulador e a pirataria, assim, foi uma grande experiência para quem queria jogar. Inclusive, o emulador você tem como acelerar o jogo, você tem como diminuir a velocidade, dá uma experiência de jogo muito melhor. Não, eu vou fazer uma revelação aqui. Tinha o Battletoads Battle Maniacs, vocês conhecem esse jogo? Sim. Eu nunca consegui zerar ele jogando no Super Nintendo, porque aquela fase da moto ali era... não foi Deus, é do demônio aquilo lá.
E eu nunca passei daquela fase. Aí eu falei assim, mano, eu vou zerar esse jogo. Eu peguei o emulador, baixei o jogo. Inclusive, falando de emuladores, eu li em algum tempo atrás que se você é proprietário do jogo original, você pode ter o emulador do jogo. Não sei se isso é verdade ou não, mas eu li isso aí em algum lugar. Mas aí eu peguei lá o emulador do Super Nintendo, peguei o Battletoads, e aí lá você consegue dar o save em qualquer parte do jogo, né? E aí eu dei o save ali naquela fase, porque ali você chegava ali com 3 vidas, morreu, tchau, voltava pro começo. E eu só consegui zerar o jogo depois que eu passei ali naquela fase do emulador. Perfeito, né? O emulador me salvou ali. Essa história de quem tem o jogo pode ter o emulador é meio furada. É uma brecha legal que era utilizada lá fora para justificar que você tinha o emulador no seu computador. Você não podia ser preso se você tivesse... Você não ia pagar por isso se você tivesse o jogo oficial, mas eu nunca vi isso de fato sendo aplicado na vida real. E hoje o emulador, de maneira geral, ainda que não seja autorizado, permitido pelas grandes empresas, entende-se que o emulador é uma das poucas maneiras de se conservar a história, né? De conservar alguns jogos que não existem mais, que se perderam, que não foram conservados fisicamente. Então tem muitos jogos que você não encontra mais cartuchos, mas alguém conseguiu fazer uma versão em emulador que preserva aquilo. E eu acho que a gente tem que começar a se preocupar com isso, em preservar a história dos videogames. Tem muitas empresas, pessoas que eu conheço, inclusive, que fazem esse trabalho específico de... Muita coisa foi produzida numa certa época e grande parte dela vai cair no esquecimento. E então os emuladores também têm essa posição aí, essa importância de manter a história existente. É verdade. Interessante. Interessante. E também tem uma parada que eu tô vendo muito, principalmente quem é fã de Pokémon, que são as hack-ROM. Que, tipo, os caras conseguem colocar as gerações mais recentes usando as BIOS dos jogos antigos, né? Inclusive umas hack ROMs que tem do Mario, com umas fases bem insanas. Um amigo meu faz mod disso aí também. Falando em hack ROM, aí já entra até num outro tema ali, ó. Profissionalização da... usar esse termo, da pirataria, né? Tipo, por exemplo, o Bomba Pet. Bomba Pet, os caras, que era? Pegaram a pirataria e profissionalizaram. Os caras editavam o jogo, lançavam um jogo novo. Os caras estavam mais rápido que a própria Konami. GTA Rio de Janeiro, né? Que era o mod de San Andreas. GTA Rio de Janeiro, os caras... Como que você enxerga isso daí, Pablo? Porque os caras... Aí já era uma pirataria... muito além alto nível, né? Alto nível, além de descarada, os caras estavam pegando o trabalho dos estúdios, das empresas e criando versões novas em cima do jogo. Pois eu nem considero isso pirataria. Eu não considero isso pirataria de fato, porque muitos desses caras, eles simplesmente são fãs que estão homenageando as suas marcas favoritas, fazendo essas recriações. Há quem diga que Bomba Pet é a única instituição que realmente funciona no Brasil, né? Eu já vi essa frase em muitos lugares, porque ela é infalível, né? No que diz respeito ao Winning Eleven, por exemplo, era incrível. Os jogos, as partidas, digamos, as equipes e os jogadores mais atualizados de todos, assim, a Konami nunca conseguiu fazer, mas o Bomba Pet estava lá para manter tudo muito bem fiel à realidade. Eu não acho que seja pirataria, não só porque não existia uma intenção econômica no negócio, de ganhar dinheiro com essas modificações. A gente tem que lembrar que as modificações no mercado de videogames sempre foi um assunto controverso, mas se a gente não tivesse a modificação, ou seja, se a gente não tivesse esses gênios que se dispunham a pegar o jogo, mexer no código-fonte dele, transformar, criar em cima. Você tem, lógico, certas coisas absurdas, né? Coisas bizarras, mas também você tem coisas como Counter-Strike, né? O Counter-Strike, que hoje todo mundo joga, o CS e tal, ele era uma versão modificada. Então, mas antes de ser o CS Rio, ele era uma versão modificada de um jogo chamado Half-Life.
né? Era É verdade. digamos, era mod. É um mod que era um mod não oficial que se tornou um jogo oficial depois. Ou seja, sempre vai ter esse tipo de gente que desconstrói as coisas para você poder evoluir. Se vocês pegarem aquele documentário muito legal que está na Netflix, chamado High Score, que aqui no Brasil se chama... Esqueci o nome desse jogo, porque o nome é tão ruim no Brasil, é o Godlike, né? GDLK. É um documentário que tá na Netflix aí. São 8 episódios que traçam a história dos videogames em vários capítulos muito bem trabalhados. E tem um capítulo sobre a id Software, que é a empresa que a gente conhece por Wolfenstein, por Doom, né? E os engenheiros que lá trabalhavam, o John Romero e o John Carmack, eles basicamente descobriram como criar jogos como Wolfenstein, porque eles criaram versões piratas de jogos da Nintendo para uso próprio, digamos assim. Quando eles conseguiram, a história é mostrada no documentário e é muito legal, eu recomendo, se não me engano é o episódio 6. Os caras, quando eles aprenderam a fazer o jogo em side-scrolling, digamos assim, um personagem andando de lado, com a tela se abrindo para a direita, quando eles conseguiram desenvolver isso sem aqueles engasgos, né, de uma maneira fluida, como era o Super Mario Bros. Da Nintendo, eles descobriram como fazer isso em primeira pessoa. Ou seja, eles tiveram que desconstruir o jogo da Nintendo, criar uma versão pirata, uma modificação interna deles que permitiam com que eles aprendessem como fazer aquilo tecnicamente. Então, no mundo da tecnologia, no mundo dos games principalmente, essa criação em cima da criação, você pode chamar de cópia, mas também você pode chamar de modificação, como queira. Se não fosse por ela, a gente não teria muitos dos avanços que a gente tem hoje. Eu não estou falando que a cópia descarada, ela tem que ser legalizada porque, pô, que legal. Não, não é isso. Mas se não permitir que algumas mentes pensantes, geniais, consigam desconstruir algo que já foi construído para construir uma coisa nova, a gente não teria muitos dos avanços que a gente tem hoje na tecnologia e nos videogames. Eu vou fazer um adendo sobre, inclusive, essas modificações, os modders, né? Eles conseguiram criar 2 gêneros de jogos novos, né? Que viraram febre. Por exemplo, o Dota, que é o gênero MOBA, né? Ele veio do Warcraft. Ele é um mod criado a partir do Warcraft. E tem também o PUBG, né? O PlayerUnknown's Battlegrounds, que era um mod do Unreal Tournament. E aí a empresa Bluehole viu, né, o mod que o PlayerUnknown tinha feito e resolveram contratar o cara pra fazer o jogo solo. E virou uma febre, né? E virou febre. O Battle Royale é febre. Super febre. Sim. Não, quando eu falei do Bomba Pet, aí a gente acabou entrando nos mods, né? Eu sou super a favor dos mods. Eu acho que tem um monte de mod hilário, né? Tipo, aumenta super a experiência do jogo. Eu tava falando do Bomba Pet porque eu tinha uma visão um pouco diferente. Eu achava que os caras faziam o Bomba Pet pra vender o Bomba Pet. Tipo, saiu a atualização do Bomba Pet. Tipo, venda. Então, não sei se minha visão tá correta, mas eu tinha essa impressão. Porque eu morava ali na Santa Cecília, perto da Santa Efigênia. Eu estudava ali no Liceu Coração de Jesus, que também era super próximo da Santa Efigênia. Eu ia quase todos os dias ali na Santa Efigênia e, tipo, toda semana tinha um Bomba Pet diferente. Os caras estavam lá vendendo Bomba Pet. Aí eu não sei se eram os criadores do Bomba Pet que faziam isso para ter esse retorno aí financeiro, ou se eram os próprios comerciantes ali que se aproveitavam do Bomba Pet lá, que era de algum autor lá que fazia isso de maneira despretensiosa e eles se aproveitavam disso pra, tipo, vender ali. Mas eu tinha essa visão de que eles faziam isso pra se aproveitar. Agora, a comunidade aí que fica fazendo os mods, nossa, tem um monte de mod de GTA, de The Witcher lá, é um melhor que o outro. Eu sou super a favor. Sobre o Bomba Pet até hoje tem, porque eu vejo em alguns grupos de games que eu participo, né, de compra e venda de jogos, os caras anunciam, tipo, Pro Evolution Soccer 2019, 2020 atualizados com todos os jogadores pra PlayStation 2. Coisa que a Konami não faz isso, sabe? E voltando ao que eu comentei aqui de passar ali
na Santa Ifigênia, minha mãe ainda mora ali naquele endereço. Então, eu ainda costumo passar bastante ali na Santa Ifigênia, que era um polo ali de pirataria, né? Um monte de camelô de calçada, e mesmo dentro das lojinhas, o pessoal vendia muita coisa pirata. E hoje eu passo lá e tá pouquíssimas lojas assim de pirataria. Tem muita coisa de... O que virou lá? Tem muita coisa de iluminação, mesmo de eletrônicos, até lojas de videogame, mas tipo, as lojas de videogame vendendo jogos original, tanto do PlayStation quanto da Nintendo, mesmo antes da Nintendo ter recentemente voltado oficialmente pro Brasil. Eles vendiam jogos do Switch, vendiam jogos do Xbox, todos originais. E uma coisa que acabou virando ali, as lojas que permaneceram de games ali, a grande maioria, acho que uns 70%, foca ali em comércio de jogos usados, né? Eles vendem também o novo, mas eles acabam vendendo os jogos usados. Então acho que virou um outro comércio aí, o comércio de jogos usados. E eu vejo pouquíssima coisa de pirataria. Antes de PC também eu via bastante coisa de PC, mas hoje tem pouca coisa ali Antes eu andava numa calçada, em uma calçada ali, um quarteirão, tinha uns 10 camelôs. Hoje eu acho que anda a Santa Ifigênia inteira pra ver uns 10 camelôs ali. Tipo, tem agora essas novas lojas, né, que vendem jogos originais, que encontra no comércio aqui. E tem também de jogos usados, mas os camelôs continuaram com os piratinha lá. Ainda tem muito por aqui. Hoje, quando eu era mulher, a galera falava que o Bomba Pet era patrocinado pelo Comando Vermelho e pelo PCC pra vender as teorias CD pirata. Eu não duvido não, viu? Como eu falei, é uma das pouquíssimas instituições que funcionam no país, né? Mas, Pablo, o que você acha que contribuiu ali? Você acha que é uma combinação de fatores que fez diminuir a pirataria? Mudou a dinâmica do mercado. Os produtos são diferentes, né? Esses consoles que a gente tá falando de hoje em dia, PlayStation, Xbox, Nintendo, não tem pirataria, ou quando tem é muito complexo, é um outro tipo de público. Não tô dizendo que não existe mais pirataria no Brasil, porque não existem dados que mostrem quantos consoles de gerações anteriores ainda existem ativos nas casas das pessoas, mas é muito PlayStation 2, é muito PlayStation 3. Tem muita gente que ainda joga isso e tudo bem. Então... Nintendo Wii. Nintendo Wii, então assim, a gente imagina que essas pessoas vão jogar os games piratas e que ainda tem gente que ganha dinheiro vendendo CDzinho de jogo. Mas o mercado mudou muito. Existem modelos de negócios que não exigem, por exemplo, que a pessoa compre um jogo. Muitos dos jogos mais celebrados hoje em dia, jogados em computador, eles são super leves, eles são pequenos, você não precisa pagar por eles, você paga para comprar coisas dentro do jogo, né? Então, assim, já mudou. E inclusive nos jogos que fazem muito sucesso hoje no celular, também tem esse modelo free to play. É uma maneira que se inventou de pegar e derrubar essa barreira inicial para muita gente. Não vou comprar porque é caro. Tá, mas o nosso jogo é grátis. Então pensa no League of Legends, por exemplo, que é um dos jogos mais jogados no Brasil e no mundo. Ele é gratuito. Se ele não fosse gratuito, será que seria tão popular? As pessoas gastam também, dinheiro, né? Dentro... Exatamente. Então, a dinâmica de mercado mudou completamente. Você não tem mais por que comprar jogos piratas para jogar, se você pode jogar de maneira legalizada. E eu não tô falando que as pessoas estão mais conscientes, mas é que é simplesmente isso. Para comprar um jogo pirata, você tem que ir no lugar que vende jogo pirata. Para você poder jogar hoje qualquer game que tá fazendo sucesso por aí, ou ele custa muito barato, ou ele é grátis. Você baixa e joga e dá um jeito. Pensa no Free Fire, sabe? Jogos que são realmente populares hoje no Brasil. Então... Até a Anitta jogando, né? Exatamente. A Anitta joga GTA também, além do Free Fire. Mas se você parar pra pensar, as pessoas não precisam mesmo de pirataria hoje, porque a indústria de games, seja ela em qual plataforma, usando qual for a ferramenta, ela aprendeu a lidar com isso. De alguma maneira, eles conseguem fazer hoje com que as pessoas gastem mais dinheiro dentro dos jogos do que percebem. O cara não vai pagar $50 num game, mas ele já gastou ao longo da brincadeira dele com sei lá qual jogo. Candy Crush da vida?
Pô, o cara deve ter gastado mais de R$50 já num jogo de Candy Crush. Quem joga Candy Crush há muito tempo sabe que tem horas que você precisa comprar umas vidas. E você fala, R$4, R$5, tudo bem, isso não é nada. E daí você vai ver, ao longo de um ano, você fez isso 5 vezes, 10 vezes, você já gastou o preço de um jogo. Então, essa coisa de você gastar dinheiro dentro do jogo é uma das modalidades, digamos assim, que a indústria descobriu para gerar faturamento, porque jogos custam caro para ser feitos e as pessoas esquecem disso. Isso veio lá também de 2005, 2006, esse modelo de negócio freemium, né? Inclusive com MMORPG gratuitos. Não sei se vocês se lembram do Perfect World, né? Tinha um amigo meu que ele gastava R$300 por mês comprando material de craft do jogo. Pra fazer craft de arma, de equipamento. Eu jogava um jogo lá, chamava Art of Conquest. Joguei 6 meses esse jogo aí. E aí era pessoal do mundo inteiro, né? Era um MMO de mobile. Nossa, mas tinha uma galera que gastava muito dinheiro. Aí era o famoso pay to win. Eu até acabei largando por causa disso, né? Porque eu eventualmente acabava comprando justamente nesse modelo que o Pablo citou. R$5, um pacotinho aqui. Beleza. Aí no mês seguinte, aqui uma promoção de Natal, R$9,99. Legal, pronto. Acabava comprando. Mas aí tinha gente que comprava 5, 6 pacotes que custava R$300, R$500. Aí você falava, pô, aí não dá, né? Aí não dá. Mas isso mostra como que as empresas conseguem faturamentos expressivos. Mas eu, particularmente, não gosto. Eu sou competitivo e aí esse negócio de tem que gastar pra... o famoso pay to win aí já não é pra mim. Eu prefiro ir pros single players do console. Esses dias eu vi uma reportagem interessante sobre esses jogos que você paga. Parece que o FIFA, né? O FIFA, acho que foi na Holanda, os tribunais lá da Holanda consideraram esse modo de jogo de azar. Gacha, né? Que a gente chama. Jogo gacha. E proibiram esse modo de jogo lá, os tribunais lá. Achei interessante isso aí. E gacha-se para analisar, realmente é um jogo de azar, porque o jogador tem que farmar horas e horas e horas para tentar conseguir alguma arma, equipamento ou personagem que ele queira dentro do jogo, né? Só que às vezes ele não consegue. Corre o risco de não obter ainda. Aquelas loot box lá do Overwatch, né? O próprio Genshin Impact, tipo, eu farmei para vários daqueles cristalzinhos, né, para vir personagem, né, os desejos lá. E não vi os personagens que eu queria. Tipo, veio um monte de arma repetida. Eu fiquei meio que puta, dei uma parada de jogar. E o fato de você não poder jogar online o jogo pirata também, acho que é um agravante muito positivo no combate contra a pirataria, você não acha? Com certeza. Como eu falei, a indústria inventa maneiras e maneiras de tentar evitar, né, estragar aí a graça de quem consome pirataria. Acho que a empresa que mais lutou de maneiras diversas para combater a pirataria foi a Nintendo. Ao longo dos anos, eles sempre foram os precursores de várias metodologias, né? Tipo, seja o cartucho que não funciona, o cartucho que não tem que não é fabricado oficialmente pela Nintendo, não roda nos consoles. Né, e era muito decepcionante, como eu falei, isso acontecia no Nintendinho. Se a gente tentasse colocar um cartucho de Phantom System dentro de um Nintendo oficial, ele não ia funcionar. A Nintendo sempre quis criar maneiras que inibissem a prática da pirataria, ainda que soubesse que era impossível. A gente não tem nem como medir, por exemplo, quantos cartuchos piratas de Pokémon pro Game Boy foram lançados. E foram jogados. Só que daí tinha aquela coisa, né? O jogo que exige uma bateriazinha interna para salvar. Então muitos desses Pokémon não tinham bateria. O cara jogava horas e horas, desligava o Game Boy e quando ele ligava, ele tinha perdido tudo. Isso era uma coisa bem comum. Pô, e tem um novo tipo de pirataria também, né? Que é o cara que desbloqueia um Switch, um Play 4, enfia um monte de jogo na memória dele e tal, enfim. Sim, esse é o tipo de coisa que é óbvio que os fabricantes sabem que pode ser feito, que pode acontecer e que é muito difícil de inibir. E vai continuar acontecendo. E eu não acho que
o resumo da ópera é o seguinte: por mais que isso machuque o faturamento, por mais que isso contribua para a fabricante ganhar menos dinheiro, isso não é o suficiente. Acho que o prejuízo causado pela pirataria não é o suficiente para dar prejuízo para a empresa. Porque, para começar, eles vendem consoles, certo? Então, já ganhou algum dinheiro com a venda de consoles. Para cada pessoa que vai utilizar o Switch para rodar jogos já previamente instalados, e dá um trampo fazer isso, né? Os tutoriais são muito complicados. A gente tem que lembrar que na época do PlayStation era só comprar o joguinho pirata no camelô e daí virar o PlayStation de ponta cabeça, né? Para torcer para ele rodar. E hoje, para fazer uma pirataria no Switch é realmente complicado. Mas mesmo isso não é o suficiente para machucar o faturamento de uma empresa. Então, acho que é por isso que não é que existe uma vista grossa por parte das fabricantes, mas eles meio que aceitam a pirataria como um mal existente, que você nunca vai conseguir combater totalmente. Para cada, barreira que você coloca para evitar que as pessoas pirateiem, os pirateiros, digamos, já estão lá na frente, bolando outras maneiras de burlar esse sistema. Sempre vai ter gente burlando o sistema e sempre vai ter uma preocupação da fabricante de evitar isso sem conseguir. Isso é meio natural. Na verdade, eu assim, na minha opinião, eu acredito que as grandes empresas meio que abraçaram a pirataria como um mal necessário, porque com os consoles que estão sendo destravados, tipo, o público que tem o menor poder aquisitivo já vê, poxa, destravar um Switch, legal, vou comprar o Switch pra me jogar os jogos. Não, né? E outra, o Pablo tava citando aí o exemplo do Pokémon, que não dá nem pra medir quantas unidades piratas venderam. Acaba fidelizando a pessoa pra franquia, né? A franquia do Pokémon se tornou a franquia mais valiosa do mundo. E não tô falando só franquia de jogos, a maior franquia de qualquer coisa, de cinema, de música, de qualquer coisa. Pokémon é hoje a franquia mais valiosa do mundo. E assim, eu acredito que a pirataria, ela ajuda no marketing também, porque tipo, a galera compra console só porque é destravado, eu já comprei. Eu também baixei jogos piratas que eu achei incríveis e quando não tinha dinheiro, né? E aí quando eu tive dinheiro, eu comprei eles. A gente tem outras duas questões que eu acho que contribuíram aí para a redução da pirataria, que é os serviços, né? A Game Pass do Xbox, o PlayStation Plus, que dá jogos de graça, né? O Xbox Game Pass, que tem o catálogo. E tem também a redução de impostos, né? Recentemente a gente teve mais uma redução. Pouco tempo atrás a gente também já tinha tido uma redução, né? Que tinha caído de 50 para 40, agora caiu de 40 para 30. Eu acho que os jogos estão ficando mais acessíveis, né? É mais um ponto daquele que você falou, que o mercado tem se transformado, né? Tem cada vez mais opções para você não precisar da pirataria, né? Mas eu acho que essa redução de impostos que está sendo propagada aí pelo governo, ela não faz grandes diferenças nesse sentido, não. Porque fala-se sobre esses impostos abusivos sobre produtos ligados ao mercado de videogames, né? Há muitos anos, 20 tantos anos que a gente fala sobre, toca nessa tecla como se isso fosse fazer alguma diferença, mas são vários os fatores que também influenciam nos valores que a gente cobra, que são cobrados aqui. A gente parece que esquece que a gente está falando de produtos de ponta, de alta tecnologia, fabricados em outro país, que não são fabricados por aqui. E a gente fica pensando aí numa equivalência de valores que deveria acontecer. Então, se lá fora custa $400, por que não custa aqui $400 também? Então, eu acho que a questão do preço é muito complexa. A gente não lembra. Eu acho que daí a questão da pirataria meio que atrapalhou a percepção. Abriu portas para muita gente, mas também fez muita gente se acostumar com a ideia de que um joguinho é barato,
e de que um console é barato ou que você pode modificar o console para usufruto, né? E fazer o que quiser com ele e rodar qualquer produto nele. E então criou-se uma sensação de liberdade na cabeça do consumidor do Brasil, por exemplo, que quando não existe mais a pirataria de um console e ele se vê obrigado a pagar a fortuna que é por um jogo, ele fica chocado como se não fosse assim antes. E sempre foi. O negócio existia a opção de você comprar o pirata, que era muito mais barato, porque era basicamente o preço da mídia apenas, e não o preço dos direitos autorais, de toda a criação embutida ali. Por que um jogo como Cyberpunk 2077 vai custar mais de $70? Que é o preço atual aí dos jogos de ponta. Poxa, porque é um jogo que demorou anos para ser feito, né? Centenas de pessoas. Às vezes esquece que foi a força humana, o trabalho de pessoas que criou aquele produto. Então é muito complicado você fazer uma análise totalmente isenta da pirataria e deixar de lado esse fator aí de que não só as empresas que fabricam jogos, elas são capitalistas, elas querem ganhar dinheiro com aquilo, elas não estão fazendo um serviço gratuito e público pra gente brincar, mas videogame sempre foi um produto caro. Não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Nunca houve um videogame barato. A gente pode falar que o Game Boy era um videogame barato, mas ainda assim, $100, sabe? $100 não é pouco dinheiro pro norte-americano médio. É um dinheiro que ele tem que pensar antes de gastar. Ele não gasta $100, talvez antigamente, né? Hoje em dia, talvez gaste $100 com muita facilidade em qualquer coisa. Mas para decisão de compra de um Game Boy não era exatamente rápida, né? Os videogames sempre foram caros, seja ele o videogame de ponta, seja ele o portátil. E no Brasil nunca foi diferente disso. Principalmente também porque a gente está falando de um produto que era importado. E daí entram os outros fatores, né? Cotação do dólar, os impostos que já existem no Brasil, impostos sobre o mercado de games, que, sim, são equivocados de certa forma. Então, a gente tem essa falsa percepção de que videogames deveriam ser mais baratos no Brasil, sendo que nunca foram. Se videogames eram baratos, era porque você estava consumindo um produto que não era oficial, digamos assim. Né, para um produto, para um Xbox, um PlayStation poder ser vendido a esse preço que está sendo vendido agora, você pode ter certeza que ele custa talvez mais caro do que isso, e as empresas talvez cheguem a quase perder dinheiro com o preço que eles estão praticando, porque se não fizerem esse preço, o console não vai vender. Se eles valessem, se eles fossem vendidos ao que eles realmente valem, né, com toda a parte os eletrônicos, os chips que tem dentro dele, talvez eles ficassem mais caros para o público. Então, o que a gente tem que lembrar videogame sempre foi uma coisa cara e sempre foi um produto elitista, pensado para um público com dinheiro, nunca foi feito para ser uma coisa popular. Estou falando consoles, tá? Por isso que hoje iniciativas como esses games, que são basicamente populares, porque são grátis, porque você pode jogar e nunca gastar nenhum real, isso sim, eu acho que é contribui para a popularização do videogame, do jogo eletrônico, como uma forma de entretenimento possível. Mas no formato que a gente acostumou essa indústria nos últimos 30, 40 anos, do console plugado na televisão, sempre foi um produto elitista, sempre foi algo que não era para todo mundo. E é uma vitória, eu acho, hoje a gente poder estar falando sobre isso, mas videogame sempre vai ser caro. A próxima geração vai ser cara igual a essa. Então, assim, o fato da gente ter jogado videogame na nossa infância, num momento em que o Brasil estava, talvez, em situações econômicas mais precárias, é ótimo, sabe? É um privilégio mesmo. E hoje, quem joga um PlayStation 5, um Xbox Series X no mês do lançamento internacional é mais privilegiado ainda. Eu não tenho esses videogames aqui e provavelmente não terei esse ano. Verdade. Eu lembro, inclusive, também do lançamento do PlayStation 3 e do Xbox 360 aqui na cidade. Saiu a R$4.200 na loja, geralmente. Não mudou muita coisa. É caro mesmo, e eu tava lendo também uma matéria falando que o custo de produção dos jogos estão cada vez mais caros, né? Outro dia mesmo a gente tava aqui falando em outro podcast que o jogo tá
cada vez mais difícil de ser produzido, mais elaborado. Então, consequentemente, cada vez o custo tá maior, né? Essa ideia de que é fácil criar jogo de videogame, eu acho que ninguém pensa isso. Porque tá na cara que certos produtos são muito elaborados e já chegam até ultrapassados quando são lançados. Se a gente pensar no GTA V, que a Rockstar Games lançou em 2013, pensar que hoje, 7 anos depois, as pessoas ainda jogam esse game e as pessoas compraram, né? É um jogo que foi basicamente comprado pelas pessoas. O tamanho... Ainda compram, vende muito, e a Rockstar faz promoções, as pessoas continuam comprando. A elaboração do mundo aberto, tão detalhado, a gente tem que pensar que foi feito por uma geração anterior de consoles. É um absurdo. E por que a Rockstar demora tanto para lançar um novo GTA, né? Acho que a notícia que mais era lida no IGN Brasil, quando eu estava lá, ao longo dos anos, foi boatos sobre GTA 6. Todo mundo quer ver esse jogo. E todo mundo que joga GTA meio que entende que demora mesmo. Se quer fazer um GTA que realmente pareça da próxima geração, e aliás, qual é o limite hoje, né, do GTA, de realismo que a gente vai ver no próximo GTA? Vai demorar anos e anos. 7 anos, 8 anos, 10 anos de produção ou mais. O próprio Red Dead Redemption 2, que foi criado pela Rockstar, maravilhoso. Foi incrível, e foi um jogo que demorou 5 anos para ser feito. Ele começou a ser feito na época, logo depois do GTA V, e ele já aprimorou coisas que o GTA V não conseguiu, né? Por exemplo, essa coisa que hoje é meio banal em jogos grandes, que todos os personagens que estão andando pelo mundo aberto, você pode conversar com eles, você tem alguma forma de relação com eles. No GTA V não tem isso, Red Dead Redemption 2 já tem. Então, levou anos e anos para eles conseguirem administrar isso dentro do jogo, algo que poderia ter sido implementado no GTA V, mas talvez atrasasse o jogo ainda mais. Atrasasse no sentido, a gente ia jogá-lo só em 2015, 2016. Então, com certeza, eu prefiro pensar que jogos bons levam tempo. Tudo que é bom leva tempo para ser feito. Por exemplo, o Cyberpunk é uma outra questão interessante. Qual que é a sua expectativa aí com o Cyberpunk, aproveitando? Eu não tenho dúvidas de que vai ser um jogo irrepreensível, que as pessoas vão amar, que ele vai ter fãs por muito tempo, que ele vai ser um dos jogos mais vendidos no final de ano. Os adiamentos, eles fazem parte de uma cultura nova entre as empresas de games, né, que acabam se comprometendo muito com datas de lançamento. É obrigatório anunciar uma data de lançamento para você construir um hype, para fazer as pessoas ficarem realmente interessadas e daí perceber-se que não dá tempo de fazer o jogo nesse prazo que eles prometeram. E aí vai empurrando a data de lançamento. E esse último adiamento que foi revelado na semana passada mostra isso. Eles falaram, a gente não calculou bem. E isso tem acontecido bastante. Os caras não conseguem ter noção do tamanho do trabalho. E tem empresas que, por outro lado, lançam o jogo com problema mesmo. E aí lançam patches para corrigir os problemas na medida que o jogo vai sendo jogado. O que também é uma coisa ruim. Tem jogos que são tão complexos e vêm tão cheios de problemas quando saem, que eles só vão receber o verdadeiro, talvez, a melhor versão deles anos depois. No caso daquele game de PlayStation 4, o No Man's Sky, né, que se propôs a fazer uma coisa que eles não estavam preparados para fazer, e hoje talvez o jogo esteja melhor. Vai ter versões aí do jogo para Play 5 e Xbox Series X, e agora o jogo finalmente tem o potencial prometido pelo estúdio. Então, é interessante isso, que as empresas tenham essa mobilidade, essa possibilidade de lançar um jogo inacabado, né, as áreas dos jogadores mesmo, por isso. Mas eu sou contra essa cultura dessa expectativa louca, desse hype, sabe? Precisa... Todo mundo querendo jogar o game na data que ele é lançado. Lógico, tem a ver com a minha idade também, né? Não tenho saco de fazer isso. Tanto que eu sempre jogo depois os games. Eu não... Por mais que eu tenha acesso ao jogo no dia do lançamento,
por ser jornalista de games, eu tive essa sorte. Às vezes eu prefiro esperar, porque também esse monte de debates e spoilers em redes sociais, isso tudo me enche o saco. O videogame é legal como experiência coletiva, em jogos online, em Battle Royales, em jogo como Among Us, é muito legal. É super bom jogar em público, mas assim, eu sinto falta às vezes dessa experiência solitária que é o videogame, não apenas de você jogar sozinho no seu quarto, na sua sala, no escuro, né, um jogo single player, mas também essa coisa de tipo, o jogo se torna um segredo teu, sabe? É uma experiência tua, você joga e daí você vai conversar com o teu amigo depois sobre aquilo, e era uma coisa rica, e hoje não, você tá jogando, você já tá tweetando sobre aquilo, e as pessoas já estão xingando, e daí vão lá e ameaçam de morte o produtor do jogo, porque ele matou o personagem favorito dele, sabe? Tudo ficou muito chato, pelo amor de Deus. A gente se identifica, estamos se identificando muito, a gente gravou um podcast anterior, a gente tava comentando metade do que você acabou de falar aí, a gente comentou no podcast anterior. Inclusive, eu queria lembrar que a pirataria também ela ajudou na difusão do GTA aqui no Brasil, né? Desde o PlayStation 2. Ou seja, ajudou no marketing, né? Com certeza, GTA é um dos jogos mais populares dessa época até hoje, muito porque a maioria das pessoas jogou versões piratas no PlayStation 2. Não tenho a menor dúvida. Eu conheço pouquíssimas pessoas que jogaram GTA original. Eu nunca joguei GTA original. Eu tenho todos os GTAs originais aqui. Você tem até o GTA 2? O GTA, não, todos a partir do GTA 3 eu tenho, né? O GTA 3, o Vice City, o San Andreas, que mais? O 4 e o 5, eu tenho todos. Mas aí também, né, esses privilégios de trabalhar com isso, a gente recebia os jogos da Rockstar Games. Eu tenho todos também. Você tem até o 2, né, o Zanelato? Mas o meu 2 o meu 2 e o primeiro são piratas, que era de Play 1. Pois é. Gente, o papo tá tão bom aqui que a gente se estendeu hoje aqui. Aí acho que pra puxar aí o final, Vossa Excelência, vou pedir pra você fazer uma análise aí jurídica aí sobre a pirataria, por que é tão brando aqui no Brasil, né? Não existe punição, né? Por quê? É sabido que é porque é Brasil mesmo, ou além de ser Brasil, é porque existe alguma brecha na lei? O que acontece? Não, veja, a lei é muito clara. Ela pune a pirataria com uma pena de reclusão de 2 a 4 anos e multa. O crime, para quem tiver curiosidade, está previsto no artigo 184 do Código Penal. Para quem consome ou para quem vende? Então, a lei pune os dois. Perfeito. Mas, o que acontece? Você, por uma questão de política criminal, não vale a pena mover todo o aparato judicial, policial, para punir os consumidores. Porque, primeiro que não tem gente para isso, né? O judiciário está assoberbado aí. Senão você ia punir todo mundo, né? Então é uma questão de controle mesmo, para priorizar quem pirateia mesmo, que são quem reproduzem total ou parcialmente as obras, quem distribui, quem vende, expõe à venda, aluga, introduz no país, oculta ou tem depósito. Compartilha torrent. Então o objetivo da lei é pegar os grandes, entendeu? E mesmo porque é difícil você punir um consumidor específico, porque, a meu ver, aí é uma opinião jurídica minha, incidiria aí o princípio da insignificância. Torna aí um relevante penal você pegar um cara que comprou um DVD pirata de R$30, entendeu? Ainda bem que eu sou Vai ser muito mais caro o processo para esse cara do que os R$30 que ele lesou a empresa. Seria isso? Exato. Então é melhor pegar os grandes, quem pirateiam grandes quantidades de DVDs, CDs. E até quem pirateia, assim, por exemplo, um camelô, o cara faz negócio na casa dele lá. Ele tem lá uma clientela, sei lá, ele faz 100 vendas por mês. Esse cara também é um peixe pequeno, né? Não, aí já, a meu ver, já não é. Já pode ser punido, sim. É mesmo? Porque
Porque ele tá causando prejuízo, né? Econômico pros autores. Eu pensei que quando você tava falando assim dos grandes, seria tipo o cara que distribui para ele vender, ou o cara que conseguiu craquear um software e disponibilizou na internet para milhares de pessoas. O problema do camelô é que a lei é muito específica para punir o camelô. Ela praticamente fala que o camelô deve ser punido. Entendi. É bem claro. Entendi. É o cara que vende mesmo. A dúvida fica no consumidor, porque ainda tem dúvida se ele responde pelo crime de pirataria, que não tem esse nome na lei. O nome do crime é violação de direito autoral. A gente fala pirataria para facilitar. E o consumidor fica na dúvida se responde por esse crime ou por receptação, que é você adquirir um produto que sabe ser produto de crime. Mas é assim, eu penso que a punição aqui do consumidor ela é diminuta porque não vale a pena, é por uma questão de política criminal, não vale a pena você mover todo o aparato judicial e policial para você pegar consumidores. Fica elas por elas. Obrigado pelas 2 aulas, a primeira do Pablo, a segunda da Vossa Excelência aí, mais uma vez. Feliz em contribuir com o podcast. Beleza. Pablo, muitíssimo obrigado por participar aqui do podcast. Saiba aqui que... Acabou já? Nossa, mas a gente tá aqui há 2 horas só. Pô, se eu pudesse, eu ficava aqui 5 horas aqui, né? 6 horas. Se eu pudesse, eu matava. Mas... Pô, saudades, hein? Isso aí denota a tua idade, hein? Pra saber de quem é essa frase, mostra que você tem mais de 30. Né, Pedro? Todos nós aqui tem mais de 30. É pré-requisito. Se eu pudesse, eu matava 1000, que eu sou cabra homem. Maravilhoso. Mas, Pablo, as portas estão abertas aí. Quando você quiser participar novamente aí do podcast, você pode mandar uma mensagem aí, um e-mail, falar assim, cara, eu quero falar sobre tal coisa, a gente topa. Não preciso nem saber qual que é o assunto, a gente... Opa, vamos falar de gastronomia. Podemos, então, a gastronomia no game, Overcooked. Ótimo. Overcooked. Comer Cheetos com coca e virar à noite. Péssimo hábito. Isso, mas é um hábito que formou caráter em muita gente, né? Verdade. Eu agradeço aí o convite, foi bem legal o papo. Foi um papo cheio de poeira, então desculpa aí pra quem não é velho o suficiente, tá ouvindo o Arena Gamer Podcast, o azar é teu. Quem mandou ser jovem? Agora, se você é velho e você se identificou com as coisas que a gente falou aqui, parabéns, você tem mais de 30, você está no grupo de risco do Covid, então fique em casa e use máscara, por favor. E jogue videogame na quarentena, é isso aí. Jogue videogame na quarentena, mas limpe as mãos com álcool gel e não saia sem máscara. E continue aí curtindo os videogames, que eles estão aí para realmente dar esse conforto que a gente precisa em momentos tão críticos como esse. Inclusive, acabou de chegar meu Homem-Aranha... Como é que é o nome do... Miles Morales. Miles Morales. Só pra aumentar, quantos jogos você tem ainda lacrados, Anelato? Que você só aumenta. Ainda lacrados? Não tem muitos, não. É que eu piratei, gente. Vou mandar pro Ministério Público esse podcast. É isso aí, Pablo. Muito obrigado. Aprendi muito aqui com a sua conversa. Você demonstrou conhecimento do assunto e isso só enriquece o nosso papo. Muito obrigado. Bom, muito obrigado. Eu que agradeço. Foi uma honra aí ter você no nosso podcast. E nós estamos ansiosos aí para a próxima vez que você quiser, né, participar com a gente em algum episódio. Só convidar. Valeu mesmo, Beleza. gente. Obrigado. Quero jogar Homem-Aranha. Tchau, Muito obrigado. Muito obrigado também por todo aquele serviço lá, por todo o trabalho da Nintendo, né, da EGM e tudo. Mandar um abraço lá pra galera dos editores, os jornalistas. Só tenho a agradecer esses caras aí que são heróis. É você, né? Valeu. Eu ainda vou passar uns dias digerindo tudo ainda, né? Porque foi muita coisa. Muito conteúdo, mas eu te agradeço demais. Ô, Pedro, obrigado. Vou ter muito trabalho na edição, mas é isso aí. Valeu, pessoal. Te virem. Muito obrigado por ouvir mais um episódio aí do Arena Gamer. Não esquece da nossa promoção do Cyberpunk nas nossas redes sociais. Sua chance aí de ganhar um game da nova geração aí, que o Pablo já falou que é super caro e vai continuar caro. Então é a sua chance de ganhar o jogo. Beleza?
Valeu, pessoal. Um abraço. Muito obrigado, galera. Fui. Valeu, abraço. Valeu. Abraço. Tchau, tchau. Arena Gamer.